Nesta aula, iremos falar da responsabilidade civil. Nesse momento, apenas de parte geral dessa responsabilidade civil. Bom, então começando, quando a gente fala de responsabilidade, a própria palavra já sugere que tem a ver com resposta. A palavra responsabilidade, ela vem do latim respondere, que se associa à ideia de responder a alguém diante de um fato que levou a um ato jurídico causando um dano a outra pessoa. Então, veja bem, nós já temos aí alguns elementos para a gente trabalhar, né? E rememorar a ideia de ato e fato jurídico. Bom, quando eu falo de fato, fato seria todo evento que de alguma forma tem relação humana ou não humana. Agora, nem todo evento ele repercute na esfera jurídica. Por isso que esse fato ele vai repercutir, né? Se ele for reconhecido pelo direito, ele vai ter o nome iuris de fato jurídico, que seria esses elementos que podem levar a um resultado. Se esse fato leva a um resultado, eu tenho aí a figura do ato jurídico. Por exemplo, um fato que é reconhecido pelo direito seria o tráfego de veículos, né? Agora, com esse tráfego de veículos, imagine que houve uma batida. Essa batida seria um resultado desse tráfego de veículos. E aí você teria aí uma ação humana que levou a esse acidente, né? Bom, esse acidente, então, ele se torna um ato jurídico, porque ele é um resultado de um fato jurídico, porque é reconhecido e é tutelado pelo direito. Então, nós já estamos entrando aí na seara da responsabilidade civil. Então, vamos pegar esse exemplo do acidente de carro para a gente poder recortar aí algumas palavras-chave e aplicar a hermenêutica da responsabilidade civil nesse caso. Veja bem. Então, imagine que o carro de Maria bata no carro de Joana, né? E eu tenho ali provas de que quem estava errada era Maria, né? Ao bater no carro de Joana. Bom, a princípio, a Maria, ela tem a responsabilidade de indenizar Joana pelos danos causados ali no carro desta última. Por quê? Porque decorre de um ato ilícito e previsto, portanto, um ato ilícito previsto no Código Civil. Lembrando que lá no artigo 122 do Código Civil, eu tenho ali um pressuposto do que seria o ato, a conduta lícita. Conduta lícita no direito civil é aquela que decorre da lei ou não fere a moral e os bons costumes. Então, nós temos aí o princípio da autonomia da vontade no direito civil, em que legal não é só o que está na lei, diferentemente do Código Penal, que legal é só o que está na lei. Por exemplo, segundo o artigo 1º do Código Penal, crime é o fato típico e antijurídico. Então, no direito penal, nós temos aí o princípio da legalidade em que só é legal o que está descrito no texto, na norma, né? Só é reconhecido, então, como crime o que está ali reservado como fato típico e antijurídico. No direito civil, o raciocínio da autonomia da vontade, ele é o contrário desse princípio que vigora no direito penal, que é o princípio da legalidade. Na autonomia da vontade que vigora no direito civil, legal é tudo que está na lei ou não estando, não fere a moral e os bons costumes. É o princípio, inclusive, que rege aí as relações contratuais. Que tipo de contrato que eu posso negociar com a parte? Todo contrato que, embora não esteja previsto nos tipos, nos contratos que a gente chama de nominados, por exemplo, as 23 espécies contratuais que nós temos no Código Civil, eu também posso contratar além dessas espécies nominadas, o que eu chamo de contrato inominado, desde que ele não fira a lei,
aliás, desde que ele não fira a moral e os bons costumes, porque se o nome do contrato é inominado, é justamente porque eu não tenho a previsão na lei ali daquele tipo contratual e nem por isso ele é vedado em lei. Então, repetindo, no princípio da legalidade, eu faço só o que está previsto na lei. No princípio da autonomia da vontade, que é o princípio que vigora no Código Civil, eu posso fazer, além do que está previsto na lei, o que ela não proíbe, o que não é vedado nela. E o que não é vedado nela se torna também, portanto, lícito. Por que a gente está fazendo esse recorte quanto a esses princípios? Eu preciso entender essa hermenêutica principiológica para eu entender o conceito do artigo 186, que traz aí o que é ato ilícito. O ato ilícito, resumidamente, segundo o artigo 86 do Código Civil, é aquela conduta comissiva ou omissiva que causa dano a outrem. Então, se eu causo dano a alguma pessoa, eu tenho aí a princípio esse ato ilícito, a princípio, porque a gente vai ver que eu tenho também a possibilidade de causar dano a alguém por um ato lícito, que aí decorre a responsabilidade civil objetiva. Bom, tendo dado essa visão geral e ampla, vamos lá fazer o nosso recorte quanto voltando lá ao nosso conceito de responsabilidade. Responsabilidade, então, vem da palavra respondere. Ela é associada ali no direito romano à ideia de vingança pessoal. Então, como eu tenho o direito de me vingar de alguém que me deu esse dano, isso na interpretação do direito romano, que é a nossa referência para utilizarmos dessa aplicabilidade de responsabilidade civil, eu tenho o direito de responder pelo dano que me foi causado. Lembrando que se eu falo então de responsabilidade civil, eu estou associando a uma lesão, né, ou a um dano causado no direito de alguém. Bom, a obrigação de reparar esse dano, ela decorre, como eu já me adiantei, do direito obrigacional. Então, uma coisa é ligada à outra. O que o direito obrigacional fala? Obrigação é um vínculo jurídico entre duas partes, a princípio credor e devedor, que se esse vínculo for violado por alguma razão, ele gera o dever de indenizar. Bom, então a responsabilidade civil, ela requer a reparação do dano que uma pessoa causa a outra, certo? E aí eu tenho duas teorias que eu vou aplicar essa reparação do dano. Ou eu aplico a teoria da culpa, resumidamente, em que eu tenho que avaliar, provar que houve conduta, dano, nexo, culpa ou dolo, ou eu aplico a teoria do risco, né? Em que eu vou avaliar se houve apenas conduta, dano, nexo. Então, eu já me adiantei aqui as duas teorias que eu vou aplicar na responsabilidade civil. Ou eu aplico a teoria da responsabilidade civil da culpa, que é também chamada de subjetiva, ou eu aplico a responsabilidade civil da teoria do risco, também chamada de objetiva. Então, vamos lá. O artigo que traz o conceito e o fundamento, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva é o artigo 186 do Código Civil. Nele estão descritos os elementos. Eu tenho que provar na responsabilidade civil subjetiva a conduta do agente causador do dano. Essa conduta pode ser comissiva, ele agiu, ou ele deixou de agir quando deveria fazê-lo, que é a conduta omissiva, o dano causado à vítima, e tem que haver um nexo, uma relação entre essa conduta e esse dano. Esses elementos, depois eles subdividem em outras teorias. Por exemplo, nós temos três teorias que explicam esse nexo causal, que seria a teoria da equivalência das condições, a teoria da causalidade adequada e a teoria direta ou imediata, que é usada pelo Código Civil. Porém, numa aula específica, nós
tratando dessas teorias, né? Nós temos tanto a teoria do nexo aí, como temos a teoria do risco, que vai ser subdividida e que nós iremos tratar numa aula específica. Bom, esses elementos, então, estão descritos no artigo 86. Então, nós temos no artigo 86 o que a gente chama de responsabilidade, repetindo, civil, subjetiva, também conhecida como extracontratual. Porque essa responsabilidade, ela não decorre de um vínculo contratual, por isso que ela é chamada de extracontratual. Portanto, eu vou associar na minha mente que a responsabilidade civil extracontratual, a princípio, ela é subjetiva, significa que eu preciso provar conduta, dano, nexo, culpa ou dolo. Exemplo, a batida do carro. Então, aquele caso em que Maria bateu no carro da Joana e Maria estava errada, então o que a Joana tem que fazer quando ela entrar com a ação? Lembra que quando eu estou falando de responsabilidade civil, eu estou associando com procedimento. Como que eu vou proceder? Como que eu vou fazer para provar isso, né, para o juiz? Aí eu volto à questão de provas. Já vou me adiantando essas questões de provas, porque isso vai ajudar a entender a responsabilidade civil objetiva. Veja bem, o símbolo da justiça, né? O símbolo do direito é a balança. A balança justa é aquela que é representada pelas provas, né? E onde essas provas pender com maior densidade, eu tenho ali quem vai ganhar a ação. Lembrando que a justiça ela tem que ser cega, ou seja, ela simplesmente segura essa balança, ela não intervém nesse peso. As provas é que vão mensurar aí quem é que tem razão ou quem não tem razão. Por isso que a gente tem um brocardo jurídico que diz assim: o que não está nos autos não está no mundo jurídico. O que seriam os autos? Os autos seriam os elementos levados ao juízo para ele poder averiguar quem tem razão ou não. Então, veja bem, complementando essa linha de raciocínio, nós temos aí, então, as provas, né, tratadas no Código Civil no artigo 212. O artigo 212 vai dizer basicamente que as provas poderão se dar por confissão, por documento, por testemunha, por presunção e por perícia. Então, basicamente, eu tenho esses cinco tipos, né? Vamos dizer assim, de provas. Se eu não levar essas provas para o juízo, não adianta eu narrar um fato, lembrando disso, porque se elas não estiverem no mundo jurídico, a pessoa vai perder o processo, certo? Imaginando em questão já processual. Bom, e complementando esse raciocínio, nós temos lá o artigo 373 do CPC, que diz que quando você entra com a ação, você é chamado de autor. Então, lá diz que cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Então, rememorando o caso lá da batida, Maria e Joana. Joana, que é a vítima, para ela provar e ter direito de receber de Maria, ela vai ter que provar o que para o juiz? Que houve uma conduta, um dano, ou seja, a conduta que foi abatida, o dano que ela sofreu, que foi o dano, vamos supor que seja apenas um dano material. Essa batida de carro causou um dano material dela, o conserto do carro vai ficar em R$3.000, certo? Então, vamos fazer esse recorte. Bom, nexo, ou seja, esse dano causado foi por conta dessa batida de carro, do carro da Maria. Tem que ter relação entre os dois. Por isso que eu disse que no momento oportuno nós vamos falar das teorias do nexo, dessa causalidade. Bom, nós temos também que provar, segundo esse artigo 373, além desses três elementos, conduta, dano e nexo, eu tenho que provar que Maria estava errada, que ela agiu com culpa ou com dolo, certo? Ou um ou outro. Bem, então eu tenho aí os elementos da responsabilidade civil subjetiva, certo? Se eu não provar esses fatos
conduta, dano, nexo, culpa ou dolo, eu não vou ganhar a ação. Resumidamente, o juiz abalança o pêndulo, não vai descer, né? Eu teria que provar todos esses elementos aí, por isso que a gente fala em responsabilidade civil subjetiva ou extracontratual. Eu tenho que entender esses elementos porque eles têm a ver com a prova do fato que eu estou alegando. Bom, só que essa responsabilidade civil subjetiva, que está lá no artigo 186, no seu conceito, com a evolução social, principalmente com a revolução industrial, ela foi mudando e ela passou a ter uma nova direção a fim de assegurar a justiça e a paz social. Veja bem, qual é a função do direito? A função do direito é garantir a paz e a justiça da sociedade. Ela quer garantir a ordem jurídica social. E aí nós temos aí um problema. Deriva aí a responsabilidade jurídica de um dever jurídico para com alguém. Então, a razão dessa responsabilidade jurídica é que esse indivíduo que pratica uma conduta e causa um dano a alguém, ele violou um dever jurídico, né? Bom, agora, esse dever jurídico, ele não decorre só de um ato ilícito, que é o pressuposto do artigo 186 do Código Civil que nós falamos até agora. Esse dever jurídico, ele também pode ser uma violação de um ato lícito. Então, surgiu aí a teoria do risco. Portanto, com a Revolução Industrial, com o aumento das relações aí entre as pessoas, principalmente decorrentes do trabalho, os casos de acidente de trabalho, nasceu a teoria do risco. Na teoria do risco, eu não preciso provar o elemento culpa e dolo. Veja bem, por que eu falei então agora do artigo 212 do Código Civil e do 373 do CPC? Porque eu tenho a ver com, relaciono com provas, responsabilidade civil. Então, veja bem, se eu tenho um acidente de trabalho, como é que eu vou provar que o meu acidente decorreu da culpa ou do dolo do empregador? Né? A princípio, o simples fato de eu estar trabalhando, tenho provas desse trabalho, cabe ao meu empregador, e eu tive um acidente de trabalho, cabe ao meu empregador provar que ele não agiu com culpa ou dolo, certo? Então, a princípio, o que eu tenho que provar na responsabilidade civil objetiva? Na responsabilidade civil objetiva, eu tenho que provar apenas que houve uma conduta, um dano e um nexo. Eu não preciso provar culpa e dolo do agente agressor. Eu inverto aí esse ônus da prova para esse agressor. Ele é que tem que provar que não agiu com culpa ou com dolo, certo? Por quê? Uma das razões dessa responsabilidade civil objetiva está no fato da impossibilidade jurídica de se provar fato negativo. Ou seja, como é que a vítima vai provar que ela não concorreu com aquilo, ou como que ela vai provar que o agente agressor, né, o agente que descumpriu esse dever jurídico agiu com culpa ou dolo. Determinadas circunstâncias, portanto, relacionadas a atividades, relacionadas à pessoa, né, a natureza, a condição de determinadas pessoas, impede essa prova para a vítima de culpa ou dolo. E aí repassa essa responsabilidade, quanto à produção dessa prova para o agente agressor, né? E não para a vítima. Então, resumidamente, na responsabilidade civil extracontratual, ou seja, ela não decorre de um contrato, ela vem, na verdade, a sua fonte do descumprimento da lei, por isso incorre em ato ilícito, rememorando que no direito civil
nem tudo que está na lei nem tudo que fere a lei é ilegal, porque prevalece ali a autonomia da vontade. Também se torna ilegal, mesmo que não está previsto em lei, mas fere a moral e os bons costumes. Vamos lembrar lá no artigo 122 do Código Civil, finalzinho, que vai falar das condições também ilícitas. Então, voltando, na responsabilidade civil extracontratual, ela é subjetiva, porque eu tenho que provar conduta e dolo também como vítima desse dano causado. A sua fonte é o descumprimento da lei, compreendido sob a perspectiva do princípio da autonomia da vontade, certo? Mas ela tem duas exceções. As exceções são quando decorre da teoria do risco, ou seja, em determinadas circunstâncias, em razão da pessoa ou em razão da atividade, nós temos aí a aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva, em que a vítima não precisa provar mais culpa ou dolo, ela só precisa provar que houve uma conduta, um dano e um nexo relacionado a essa conduta. Outra situação também que é exceção dessa responsabilidade civil subjetiva é no caso do Código de Defesa do Consumidor, né? Uma vez que o consumidor é tido por força de lei como parte vulnerável dessa relação, a responsabilidade civil que se aplica às relações de consumo vão ser a priori responsabilidade civil objetiva. Então, resumidamente, a responsabilidade civil clássica, ela parte da teoria da culpa, em que a vítima tem que provar conduta, dano, nexo, culpa ou dolo, certo? E essa responsabilidade em que prova culpa, pela teoria da culpa, ela é conhecida como subjetiva e extracontratual, em que a origem ela resulta num ato ilícito, cuja fonte é o descumprimento de um ordenamento jurídico, né? Bom, de novo, sob a perspectiva da autonomia da vontade que rege as relações civis. Bom, quando eu falo, então voltando lá, as exceções dessa responsabilidade civil subjetiva vai ser a teoria do risco e o CDC, em que ela passa a ser a responsabilidade civil objetiva, em que a vítima só precisa provar conduta, dano, nexo. Bom, nós temos outro caso de responsabilidade civil objetiva. Então, além desses casos da teoria do risco e do CDC, eu também aplico a responsabilidade civil objetiva nos casos contratuais. Então, a responsabilidade civil objetiva, quando eu digo que eu tenho uma relação contratual, eu preciso provar apenas conduta, dano e nexo. Por quê? Uma vez que o contrato é lei entre as partes e ele é regido pelo princípio da pacta sunt servanda, então, sendo lei, se a parte descumpriu essa relação contratual que está ali, foi assinado pelas partes e está dentro do texto do contrato, eu tenho aí que provar apenas, sendo vítima desse descumprimento do dever legal, apenas conduta, dano e nexo. Bom, então fechando aqui, quando eu tenho a violação de um dever legal, eu tenho a responsabilidade civil extracontratual. A princípio, com exceções da teoria do risco e do CDC, que ela passa a ser responsabilidade civil objetiva. E quando eu tenho a violação de um dever contratual, também tenho responsabilidade civil objetiva. Detalhe, quando eu descumpro, quando eu tenho a violação de um dever legal, portanto, eu tenho a responsabilidade civil extracontratual subjetiva e ela decorre de um ato ilícito. Quando eu tenho o descumprimento desse dever legal por força da teoria do risco, do CDC, eu tenho também a responsabilidade civil decorrente de um ato ilícito, porque a sua fonte é o dever legal. Mas quando ela vem como responsabilidade civil objetiva, ela tanto pode vir como
decorrente de um descumprimento de um ato lícito, bem como de um ato ilícito. Quando descumpre um ato lícito, eu estou aí ferindo o princípio da isonomia, que é tratar os iguais como iguais, desiguais como desiguais. Então, aliás, fazendo uma correção, não é que ela descumpre um ato lícito, porque se descumpre um ato lícito, o ato é ilícito. Vamos lá, recorte. Quando eu tenho a responsabilidade civil objetiva, ela decorre não só de um ato ilícito, mas também de um ato lícito. A justificativa vamos chamar de agressor, né? Ter que indenizar alguém pelo descumprimento do dever legal, que é o ato ilícito, é porque feriu o princípio aí, por exemplo, da legalidade, certo? Agora, quando essa pessoa que nem eu vou falar agente agressor quanto ao meu direito, mas ele pratica um ato que é lícito, não é ilícito, ele vai ter que me indenizar como vítima dessa relação contratual pelo fato de ferir o princípio da isonomia e não porque ele está ferindo o princípio da legalidade, certo? Bom, na próxima aula a gente vai aprofundar nesses temas, começar a falar das teorias e trabalhando alguns exemplos, mas a princípio de uma maneira bem simples, o que eu procurei trazer para vocês foi essa diferença entre responsabilidade civil extracontratual, que só decorre de ato ilícito, e a responsabilidade civil objetiva, que decorre tanto do ato lícito bem como do ilícito.